Olá, 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 hello. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando. Não sei em que horário você vai assistir isso, para mim aqui é boa tarde. Tô aqui aguardando meu convidado super especial hoje. Arrumando meus cabelos. Sobrancelha. Será que essa câmera tá suja? Deixa eu ver aqui. Vamos limpar. Melhor? Então. Será que é a luz? Melhorou. Tomar. Estou aguardando você entrar. Olá, Buenas tardes. boa tarde. Como você tá, Van? Eu tô bem, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. O pessoal tá Tá começando a ouvindo? entrar agora, né? Exatamente. Pra galera que tá chegando, eu sou Vanusa. Tô aqui convidando o Tomás para esse bonde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Sabe, conversando com você esses dias no WhatsApp, eu Uhum. lembrei de um livro que eu li há muitos anos atrás, lá em meados de 2011, sobre lavagem cerebral em massa. Eu acho que você é uma Eita, pessoa muito interessante para conversar minimamente sobre isso, é com um tudo que tá assunto legal rolando. mesmo. Muito Então, eu legal. sou Vanusa, sou criadora de conteúdo aqui em Genialize, e é minha empresa. O que nós fazemos aqui é despertar, desenvolver e monetizar a genialidade das pessoas. Genialidade, vulgo arte, vulgo propósito, chama do jeito que você achar mais fácil. E Tomás, conta aqui pra gente o que você faz de lindo nessa existência terráquea. Então, Salve, senadora Picanha do Goiás. nessa minha existência, o que eu faço é ajudar as pessoas a se desenvolverem, a se comunicarem melhor, a acharem o seu potencial. Uma coisa que eu vejo muito, Van, é que me parece, muitas vezes o nosso propósito, o que a gente pode agregar, é relacionado a alguma coisa que a gente passou, alguma coisa que a Hum, gente vivenciou. Então eu vejo assim, os maiores propósitos, normalmente, são de pessoas que passaram por grandes barreiras. E essa pessoa que passou por uma grande barreira, depois ela pode ajudar outras pessoas a passarem por barreiras similares. É assim que eu vejo. No meu caso, a minha barreira era justamente, então, por incrível que pareça, né? Tem gente que pensa assim, nossa, o cara nasceu como um gênio da persuasão. hum, Mas não, na verdade foi minha grande barreira. Foi uma grande barreira que eu tive que passar. Por isso que hoje eu ajudo as pessoas com ela. entendo. Essa semana eu vi uma pessoa falando, acho que foi a Camila Viriato. Ela falou que ela é uma empresária de marketing digital, tem uma empresa de lançamentos, e ela falou que às vezes a gente romantiza muito essa questão do propósito. Ela Uhum. fala que o propósito nada mais é, ei, Erlen, ela fala que o propósito nada mais é que a sua utilidade no mundo. Não precisa ser nada extraterrestre. Tipo, o que você Exatamente. faz? O que você faz de bom e como você pode levar isso adiante? Por exemplo, o meu propósito hoje está linkado a ajudar as pessoas a encontrarem a sua genialidade, encontrarem a sua arte, viverem disso, porque foi uma dificuldade para mim, assim, por muitos anos. Eu não sabia o que eu vim fazer aqui nessa existência terráquea. Uhum. Tipo, fazia um trabalho, mas não era o meu full potencial, não era minha máxima potência, porque eu não. Enfim, sabe? Tipo, não. Aí eu pensei, realmente. E antes eu procurava incessantemente esse propósito, propósito, Uhum. propósito. E eu falei, cara, como que eu posso ser útil para o mundo?
com o que eu já sei, com o que eu posso trazer da minha bagagem, as minhas habilidades, talentos e o que eu tenho de expertise em observar outras pessoas. Então, mais ou menos isso aí. E quando a Mas, gente passa por essas limitações, é aí que a gente realmente se especializa, né? A gente, às vezes, algo que a gente não gosta, não gostava, se torna uma grande especialidade. É assim que eu vejo. exatamente. E para iniciar nosso tópico, né, que a galera já falou que, eita, esse é um assunto interessante. Lá, nesse tempo, eu até postei uma foto ontem no meu perfil pessoal falando um pouco sobre como eu comecei nessa trilha aí dos encantos e magias da vida, da nossa mente. Eu lembro que eu li um livro, porque quando eu era mais adolescente, eu queria ser Sherlock Holmes, entendeu? Uhum. Eu tinha um objetivo Igualzinho muito. eu também. A gente já conversou sobre isso. Inclusive, a Uhum. gente já conversou sobre isso. Eu queria ser a Sherlock Holmes, porque eu lia os livros de Arthur Conan Doyle, e que é a pessoa que escreveu Uhum. o Sherlock Holmes, eu falava, cara, eu quero ser essa pessoa que lê as pessoas, que sabe das coisas sem vínculo nada, que tem, inclusive no filme, acho que o último filme que eu assisti, ele coloca ele, acho que no porta-malas, e pelo, tipo assim, por onde ele vai passando, ele sabe exatamente onde ele tá. Eu falei, cara, eu quero ser essa pessoa. E aí eu comecei a pesquisar sobre a mente, sobre como tudo funcionava. E eu lembro que eu encontrei esse livro, era tipo um manuscrito, falando como as massas são influenciadas, como a lavagem cerebral é feita, né, em grandes Uhum. multidões. E eu fiquei, caraca, eu não acredito que eu já passei por isso. Porque o foco dessa pessoa era explicar sobre a igreja, o que acontece na igreja, sobre os partidos políticos, né, como eles Uhum. influenciam grandes multidões. É aquela velha história do pão e circo de Roma, né? E isso, exatamente. E tinha mais um ambiente também. E ele descreve todo o processo. Ele fala sobre como as pessoas chegam ali fragilizadas, como elas colocam uma musiquinha de fundo, aí vão aumentando o tom de voz, a pessoa que estava fragilizada ela já vai se sentindo muito bem. Aí, num determinado momento, que é o auge, ou passa a sacolinha da oferta, ou passa a campanha vote nessa pessoa. E eu falei, caraca, eu não acredito. E relacionado com o que a gente está vivendo, quero que você fale para a gente um pouco sobre como as pessoas estão sendo influenciadas agora, sem elas Uhum. perceberem, pela mídia, pelas emoções, pela igreja, né? Que é esse conjunto de sensações que está envolvendo Total. Muito nossa legal. Eu terra. falei, inclusive eu fiz uma live ontem no meu canal e falei um pouco sobre isso, algumas questões de. Ah, não, não foi na live de ontem, foi no vídeo de hoje. Eu postei um vídeo hoje agorinha mesmo. De como é que as pessoas se conectam com as ideias que elas se identificam. Então, por exemplo, vamos supor o que está acontecendo hoje, essa questão do coronavírus. Eu penso o seguinte: as pessoas têm uma tendência muito grande e você vai observar. Se você olhar para você mesmo, você vai observar. Se você olhar para quem você conhece, para o Facebook, você vai observar isso muito claramente. Porque a questão do vírus tem basicamente dois pensamentos principais, né? Um pensamento assim, é algo muito perigoso, a gente deve ficar em casa, devemos esperar isso tudo acabar. E tem o segundo pensamento que é, nossa, o baque na economia vai ser enorme, a gente não pode fazer isso, parar o país, devemos continuar ao normal, tomar cuidados, mas sem uma histeria, né? Então são esses dois pensamentos principais. O que eu percebo, que é muito evidente, então eu não vou falar nem de... Eu vou falar de manipulação de massa, mas antes de falar disso, eu vejo que, por exemplo, às vezes uma pessoa que teria um pensamento de ficar em casa, mas foi uma pessoa que foi eleitor do Bolsonaro, por aí falar o contrário, às vezes essa pessoa hoje está pensando, não, a gente tem que ir para a rua mesmo. Então eu vejo como é que as pessoas se identificam e justificam ideias com que elas não concordam, só porque elas se identificam. Às vezes, pode ser que, vamos supor, se Bolsonaro falasse o contrário,
a pessoa também falaria o contrário, falaria, ah, não, né, a gente tem que ficar em casa mesmo. Então eu vejo como é que as pessoas são fortemente influenciáveis. E não vou falar só o Bolsonaro, não. Qualquer pessoa que tem, né, é porque ele está num local ali que realmente ele vai influenciar muita gente. Mas, por exemplo, você pode ser influenciado por algum ator famoso que deu opinião, alguém que você segue muito, né, que você admira muito. E essa pessoa pode estar fazendo com que hoje você tenha um comportamento que você não teria. Ou que você tenha um pensamento que você não teria se não fosse a opinião dela. Então, isso que Eu eu concordo, acho muito relevante. eu concordo plenamente. Eu quero fazer até uma edição. Aqui eu gerencio uns 5 Instagrams, que estou quase abrindo uma lojinha de gerenciamento. Não, gente, não faço isso, tá? São Instagrams da minha empresa. São nichos diferentes, então Instagrams diferentes. E a gente tem aqui o Instagram da galera da PNL, né? Da franquia que a gente tem aqui de cursos de PNL. E ontem eu entrei rapidamente só para fazer um anúncio no Story e eu vi uma das alunas que é assim, muito mente aberta, repostando essa coisa do Bolsonaro. E ela é uma empresária aqui, né, na cidade. Uhum. E falando isso mesmo, gente, vamos voltar, vamos trabalhar, vamos não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, que isso? E é exatamente Uhum. isso que você falou. Se tem alguém que é a pessoa que influenciou, que dá o aval, ela te dá licença para fazer isso. E a gente não Uhum. percebe que a gente está sendo Exatamente. influenciado. E eu Apesar vejo. da amiga falar, apesar dos casos, apesar de você observar o que está acontecendo no mundo, o que aconteceu na Uhum. China, aconteceu na Itália, nos Estados Unidos, não, uma pessoa falou que foi a pessoa que ela votou nesse caso, né? Porque possivelmente ela votou Uhum. para ele. Então ela já definiu que seria assim. Então é exatamente isso que você Uhum. falou. E assim, eu não acho errado a pessoa ter uma opinião diferente. Por exemplo, ela achar, não, a gente tem que continuar trabalhando. Mas tem que pensar, a diferença é, isso é dela, ela realmente pensa isso? Ou ela, sei lá, viu dados que justifiquem isso? Ou ela está indo com uma massa, está indo por causa de outras pessoas? É algo que eu percebo, Van, que quando a gente vai se desenvolvendo, e o que eu chamo de se desenvolver? Porque tem gente que acha, ah, não, eu sou um mega empresário aqui, eu sou foda, eu sou desenvolvido. Não necessariamente. Desenvolver não tem a ver com dinheiro, embora possa ter uma relação, né? Normalmente pessoas mais bem-sucedidas financeiramente costumam ser um pouco, ter um desenvolvimento melhor, um domínio dessa questão. Tem a ver com comunicação? De certa forma tem. Tem a ver com alguma habilidade? Isso que eu diria que não. Na verdade, é a habilidade de você conhecer a você mesmo. Então, quando a gente vai se desenvolvendo, vai dominando melhor a nós mesmos, a gente consegue observar as coisas de um ponto de vista mais imparcial. Mesmo assim, a gente nunca vai conseguir a imparcialidade total. Mas eu vejo assim, eu me vejo como uma pessoa que eu consigo distanciar. Eu consigo tirar o Tomás de cena e ver, pera, ok, eu não sou mais eu. Não importa o que eu decidi antes, quais são as minhas opiniões, quais são as minhas visões. Vamos pensar como se eu fosse, sei lá, se eu fosse outra pessoa, se eu fosse o universo, né? Se eu não fosse eu, o que eu pensaria? Como é que eu agiria? O que eu pensaria sobre isso? Eu vejo que algumas pessoas têm mais essa capacidade do que outras. Você, por exemplo, aí com esses brilhinhos, obviamente também é uma pessoa que tem muito essa capacidade. Mas eu vejo que é algo que todos deveriam desenvolver. É uma habilidade que é muito útil nesses momentos. Separar a influência social. Então, eu diria que algo que me ajuda muito a ter essa habilidade é dominar a questão das influências. Então, eu consigo me separar delas. Inclusive da minha própria influência. Esse é o maior perigo. Porque o perigo não é apenas ser influenciado por alguém, mas e ser influenciado por você mesmo. Isso não é, porque fulano, o artista tal falou, porque o político falou. Não. Isso é porque ano passado eu fiz aquilo. E aí você está sendo influenciado pelo seu próprio histórico de vida. Então,
embora não tenha como separar totalmente, a gente tem que pensar com base no momento. E às vezes esquecer das nossas memórias, esquecer de traumas, de eventos emocionais, esquecer de todo o resto. E pensar, olha, com base hoje, logicamente, não emocionalmente, logicamente, o que eu deveria fazer. Então é assim que eu vejo. Entendi. Na PNL, a gente chama essa habilidade de dissociar. E isso que Uhum. você falou, então eu busco ver do ponto de vista de outra pessoa, por exemplo, o universo. Se eu não fosse eu, se Exatamente. fosse outra pessoa, eu falaria isso, eu estaria pensando isso, eu seguiria essa linha de raciocínio. Então a gente chama isso de posições perceptivas, que é Uhum. o que nos traz a empatia. A empatia ela só é possível existir dentro da gente porque a gente age e a gente pensa em outra posição perceptiva. Porque se eu Uhum. pensasse sempre só como eu, talvez eu faria sempre só coisas que valorizassem aquilo que eu penso e o que eu quero. Então é por essa Uhum. habilidade de me conectar com outros pontos de vista que me habilita a ter empatia. Muito Exatamente. interessante você falar A, a, sobre di- isso. Muito a bom. dissociação, esse conceito que você falou, para quem é mais leigo, né, talvez não seja familiar, é basicamente um jogo em primeira pessoa, você vendo como você mesmo, ou um jogo em terceira pessoa. Não precisa ser outro ponto de vista de outra pessoa, não. Você pode estar vendo como se você estivesse flutuando no espaço e olhando a cena. Então é assim que eu vejo e a gente consegue realmente desenvolver essa habilidade e separar dos sentimentos, das emoções, do histórico que a gente tem. Muito bom. E agora, como vamos falar sobre a questão da influência de massas que está rolando? Uhum, Uma galera para cá que tem que ficar, outra galera para lá, para uhum. a gente Ó, terminar nosso bate-papo sobre esse aspecto e falar sobre vendas, vendas sem vender, que eu prometi para a galera que você ia falar só um pouquinho, só para tá. dar um No gostinho, finalzinho eu que falo é um o que eu pouquinho. isso aí. Então, assim, essa questão da influência, da manipulação em massa, existem muitas teorias da conspiração, e assim, a gente não quer falar sobre isso aqui, né, posicionar de uma forma ou de outra, mas mais realmente falar sobre como essa influência afeta as pessoas. Então, o que eu vejo é o seguinte: vamos supor que possa ser que esse pânico na população seja algo exagerado e seja algo proposital. Tipo assim, vamos gerar algum caos para algum objetivo, tá? Só pensando se pudesse ser algo nesse sentido. Ou vamos supor, para afundar o governo, né? Vamos supor. E eu não duvido que possa acontecer esse tipo de coisa. Eu realmente não duvido. Eu vejo algumas coisas, inclusive, que a televisão brasileira faz, alguns posicionamentos. E eu acredito que tudo é por trás do dinheiro. Não é tipo assim, eu quero ser bonzinho, né? Por exemplo, a gente observa como é que vamos falar, né, então dessa manipulação de massa, como é que a Globo, ela antigamente era muito alinhada com o governo. Você lembra? A Globo, ela defendia, ela sempre era alinhadinha. E por que que hoje, sendo um governo de direita, assim como era antes, ela está atacando? Tem alguma coisa ali. Será que de repente eles ficaram bonzinhos? Eu acho muito difícil. Não, agora não, vamos repartir, vamos agora ajudar a população inteira como um todo. Não acho isso. Eu acho que realmente tem a ver com interesses deles. Talvez eles tenham perdido o apoio do governo e por isso estão retaliando, né? Então, pode ser que o governo está apoiando outras emissoras, por exemplo. Então, seria uma retaliação. Mas, independente de ter alguma questão ali de interesses financeiros, eu quero falar sobre as atitudes que a gente deveria ter, que a gente deveria tomar. Porque a crise, a doença é séria. E sim, independente se tem qualquer exagero ou não, a gente deve precaver. É sempre melhor precaver do que remediar. E todos sabemos que vai ter um impacto na economia, né? Isso não é nenhum mistério, não é nenhuma dúvida. Então, sim, a gente deve ser responsável, deve se precaver. Mas a gente deve manter a saúde mental.
E o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente corre algum perigo, por, e eu não acho que seja algo realmente muito grande, mas mesmo em uma situação de caos, você deve manter a calma. Porque se na situação de caos, vamos supor que fosse uma situação 10 vezes, 100 vezes pior. Se nessa situação de caos você se desespera, você fica ansioso, você fica com medo, sabe o que acontece? Você não só afeta a sua saúde, como você atrai mais medo para você e atrai situações que vão realmente te prejudicar. Por isso que nesse tipo de situação você deve manter a calma e deve realmente tomar as medidas sem se emocionar com elas, sem levar para o lado emocional. Esse é meu conselho. Então, Então, independente, né, do... depois que terminar, eu quero fazer uma adição bem legal sobre essa questão da atração aí. Tá, legal. Então é isso, basicamente, que eu queria falar sobre a manipulação das massas, né? Pode ter ou pode não ter, como eu falei, eu não quero me falar se tem alguma questão manipulatória de qualquer dos lados. E eu acredito sim que todos, na verdade, estão trabalhando para o melhor, para a prevenção. Mas o conselho é, não deixe o medo manifestar em você. Ou a ansiedade, não fica reclamando, nossa, que droga, não posso trabalhar, não estou ganhando dinheiro. Não, gente, não fala isso. Em vez disso, foque do lado positivo. Se você está sendo impedido de trabalhar, pense o que eu posso fazer com o meu tempo agora. E se eu pudesse parar a vida por um mês, por 2 meses, o que você faria? Já pensou? Imagina, para mim esse é o maior prazer. Se eu pudesse parar a vida, parar o mundo por 2 meses, eu já falei na minha cabeça mil coisas que eu faria. Então, assim, aproveita esse tempo. Aproveita Eu para fazer concordo. isso. Eu realmente não posso parar. Se eu pudesse parar 100%, talvez eu fosse pro alto de uma montanha e ficasse 2 meses meditando. Mas como eu não posso, no meu negócio, né, o meu negócio continua, então eu estou aproveitando sim um tempo a mais por coisas que eu não estou podendo fazer, mas não parei 100% as atividades. Então, minha dica é, aproveite da melhor forma possível. Pense não como algo ruim, mas pense o que isso pode trazer de positivo para você. E faça, estude algo novo, medite, aprende a cozinhar, um idioma novo. Tem N coisas que você pode fazer nesse momento. Essa é a Muito minha bom. dica. E não pense, é histeria, é manipulação de massa, é exagero. Ou nem pense, quantos vão morrer? Não, gente. Só viva a sua vida em paz. Tome as precauções e fique bem. Então é É isso. isso aí. São minhas dicas. Dentro do nosso cérebro, eu falo que a gente tem um departamento, porque lembrar de todos os nomes científicos é dose, gente, faz favor. A Uhum. gente tem um departamento que chama foco reticular. E é aquela coisa que eu sempre falo, assim, tô sempre falando. Você já cismou com uma coisa? Tipo assim, você queria comer uma sobremesa ou você queria um carro novo. E aí, de repente, tudo que você começava a ver era esse carro. Uhum. Ou quando você, por exemplo, tem algum familiar passando por uma dificuldade, uma doença, tudo que vocês começam a escutar é notícia trágica, notícia de morte, notícia de doença. Então, esse Exatamente. comportamento dentro do nosso cérebro, para complementar aquilo que o Tomás falou, que é sobre a atração, ele é real, ele é fisiológico, ele faz parte da nossa neurologia. Então, se você escolhe focar em um lado negativo, se você escolhe focar em uma informação negativa, a grande probabilidade de tudo que você vê a partir daí é a negatividade.
Ai, legal, mas assim, o que que eu preciso fazer? Você precisa mudar o foco. Uhum. Simples. Ai, mas quer dizer então que eu vou ficar ignorante, não posso saber das notícias. Você pode saber das notícias, você não precisa se inundar com as notícias. Será que ontem eu ouvi uma live muito legal dando a super dica de escolhe um horário para você ver as notícias, um Uhum. canal, uma pessoa que você confia, que acabou. Entende? Você não precisa Exatamente. ficar Tudo que a ouvindo gente toda hora. foca, a gente aumenta. Muito legal. Essa foi inclusive a dica que eu dei para minha mãe e para minha família. Eu falei que ela estava muito preocupada, neurada. Eu falei, mãe, você vai fazer o seguinte: você vai olhar a notícia uma vez por dia só, tá? Uma vez. Eu te permito olhar uma vez. Depois você não vai falar mais nada. Aí ela, tá bom, vou fazer isso, filho. Entende? Então, é uma dica muito boa. É evitar, é se informar, mas evitar colocar o foco para aquilo. Exatamente. E falando um pouco sobre hipnose, hum, eu sempre tento explicar. Esses dias me fizeram uma pergunta, meus alunos, minha única turma ainda na universidade. Eu fui professora de inglês por 13 anos e agora eu tô só com uma turma na universidade, porque a universidade é meu xodó, tô com dificuldade de desapegar, então eu só tenho essa Uhum. turma. E eles estavam me perguntando sobre hipnose e tal, não sei o que é. E eu explicando para eles. E o que acontece, gente? O pior de você ficar assistindo essas notícias, Tomás me corrija se eu estiver equivocada, é que quanto mais você tá ali naquela notícia, quanto mais você está envolvido, maior a facilidade daquela informação ir direto para o seu inconsciente. Uhum. Porque você tá ali, e você não tá Exatamente. pensando outra coisa, você só tá ali. Né? Então, hipnose na faculdade. Inclusive, eles falaram assim: Nossa, você tinha que ser nossa professora de psicologia, você é muito doida. Falei: Ah, que pena, né? Sou professora de inglês ainda, mas quem sabe no próximo ano. E aí, o que acontece? Eu estou aqui com o Tomás e a gente está conversando, batendo um papo. O mundo inteiro está acontecendo, mas eu tô aqui só com ele comigo e com vocês que estão aqui assistindo. Eu chamo isso de um mini transe, porque eu estou prestando atenção, eu estou totalmente presente, focada. Minha imaginação não está divagando. Então, se eu fico aqui uma hora e o Tomás falando na minha orelha, porra, você é Uhum. isso, porra, você é aquilo, né? Tipo, você tá em transe. Isso é uma forma de transe, que você tá focado. Exatamente. É igual ver um E aí, filme, né? Você está totalmente envolvido nesse ambiente e o resto da sua vida, suas memórias, você está deixando de lado. Então, sim, é um estado de transe. Um foco e aí o que constante. acontece? Você tá aí, nesse pequeno estado de transe. Quer ver um exemplo que Patrick usa? Eu acho bem interessante para explicar um pouco sobre a minha percepção. Eu já fiz curso de hipnose, mas não sou especialista. Eu sou especialista em programação neurolinguística, hipnose e com Tomás. Mas o que acontece? Quando eu fiz o curso, eu entendi, né, que praticamente tudo que eu faço focado, eu estou em transe. Porque eu estou Uhum. focada. Então, o que acontece se você ficar vendo notícias o dia todo? Você vai ser hipnotizado. Vai E aí, o que vai total. acontecer? Você vai ativar aquela coisa no seu cérebro que chama foco reticular, que tem a ver com a sua retina, tem a ver com a forma como você capta as informações. Ó, só para você entender, a gente rola a página do Facebook, mas o seu cérebro ele não é capaz de guardar todas as informações, porque senão a gente seríamos todos supercomputadores humanos, né? Mas aí o que acontece? Vez ou outra você vê alguma coisa que te interessa. Esse interesse surgiu dali? Não. Muito possivelmente esse interesse surgiu de outras memórias que você teve, de outras Uhum. experiências. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta de comida saudável, tô rolando lá minha página do Facebook, do Instagram, do YouTube, a hora que eu vejo um alface, opa, vou E focar no quando é algo alface. que gera uma emoção em você, é aí que você absorve mais mesmo, né? Como você disse. Então, o pior não é só ver a notícia, o pior é quem vê a notícia e fica com medo por causa dela, e traz ansiedade, e fica pensando, fica fazendo imagens. Então, isso é muito ruim.
Isso é muito ruim. E eu tenho feito essa semana de conscientização. Na verdade, era para acabar na quarta-feira, minha semana de conscientização. Mas aí eu tive alguns percalços e eu tive que adiar algumas lives e estamos aqui hoje na sexta. Gente, eu tô fora de órbita aqui, enquanto vocês estão tudo no tédio em casa. Tem alguém que tá morrendo de tédio? Que eu não tô, não. Eu falei, caraca, hoje é sexta-feira, menino, mas eu tenho tanta coisa pra fazer. A melhor Ah, coisa, Maria, quem encher seus horários, continuar ele com a manda no rotina. inbox. Se alguém tiver com tédio, manda no inbox. Eu vou mandar uma lista de tarefas pra vocês me ajudarem a fazer. Mas enfim, aí o que acontece? Aí você tá ali, né, vendo aquela coisa rolando a página, viu a notícia, putz, velho. Tipo assim, tinham 10 notícias boas, uma ruim. Como o seu foco reticular tá ligado no ruim, tá Uhum. sintonizado, Você vai ver você só só vai. notícias ruins. É. Entende? E isso é uma forma de hipnose. E é uma forma, ninguém está te hipnotizando porque quer. É você que está se colocando em hipnose, se colocando em Uhum. transe e assistindo esse tipo de conteúdo. E aí, o que você pode fazer para sair? O que a pessoa pode fazer para sair? Ela pode não ver notícias. Na verdade, o não, eu não gosto de usar o não, porque o cérebro ele não entende a linguagem Ela pode negativa. focar nas notícias positivas, ou aquela É. dica, olhar uma vez apenas por dia, né, para se informar. Ou o seguinte, meu irmão, você pode fazer igual o Roger aqui, que está estudando. Que Uhum. projeto você tem nessa sua existência terráquea? Você já parou para pensar que se você tivesse aí cinco, se só hoje você soubesse que vai dar tudo certo, vamos todos ficar lindos, maravilhosos, todo mundo que você ama tá vivo, tá tudo bem no mundo. Se hoje você parar para pensar que você tem 50 anos ainda para viver, você gostaria de estar fazendo o que você está fazendo hoje pelos próximos 50 anos? E quando eu digo que você faz hoje é o seu trabalho, a sua faculdade, o plano de vida que você tem. Você gostaria de fazer isso pelos próximos 50 anos? Porque se você não gostaria de fazer isso pelos próximos 50 anos, tem algo de muito errado na sua existência terráquea. Então, como o Tomás deixou de dica, você pode aproveitar esse tempo que você tem agora, que nós temos agora, eu também tenho. Eu tô brincando que eu tô apurada, mas é porque eu tô botando em moção Uhum. tudo aquilo que eu sempre quis deixar para um dia. E eu falei, porra, caralho, e se a porra do dia não chegar, né? Tipo Isso aquela que você coisa está bem. falando é uma excelente dica. É justamente aquilo que eu mencionei, né? Vamos supor, hoje você olha para a sua vida e olha, o que que eu estou fazendo hoje? Eu estou gostando? Eu gostaria de fazer algo diferente? E se a resposta é eu gostaria de fazer algo diferente, aproveita esse tempo agora e coloque isso em prática. Vai buscar algo diferente. Aproveita, olha a oportunidade, gente. Se você, por algum motivo, por questão financeira, porque trabalhou a vida toda com algum emprego e você não está satisfeito, olha agora para você mesmo e vai buscar uma nova alternativa. Vai se especializar, vai ver outras oportunidades. E Então, sabe, Tomás, ontem ou antes de ontem, eu atendi uma moça, inclusive aquela moça que eu tava entre atendimento quando a gente tava trocando ideia. Que uhum. ainda bem que ele marcou a meia hora, né? Porque o papo foi tão longo É, que a ainda gente. bem. Mas enfim, ela tava, tipo assim, a queixa dela, né, principal é: estou doente, estou gorda, tenho um monte de dores, detesto o que eu fiz nos meus 22 anos de carreira profissional, tô frustrada, tipo, fui demitida, além de tudo, ainda fui demitida, dei meu sangue, dei tudo que eu tinha lá para aquela empresa. E o interessante é, eu detestava ficar lá, mas eles queriam que eu ficasse, aí do nada me dispensaram porque estavam fazendo condição de dispensa. 22 anos, gente, 22 anos. É muito Tá, tempo. tava atendendo ela com PNL, né, porque eu faço atendimento também, mas 22 anos, gente, e ela chegou à conclusão de que ela tá doente, tá acima do peso. Foram palavras dela, tá? Eu não a Uhum. vi, porque ela preferiu fazer atendimento por telefone.
só linha de escada porque ela não queria ser vista. Eu falei, tudo bem, Uhum. sem problema, não tem problema. Então eu não sei, tá? Foram só palavras dela. E aí eu falei, gente, olha só o que que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer é organizar isso aí, vamos botar um plano de ação. Você tá Uhum. fazendo coisas que você detesta no seu trabalho, há outras milhares de coisas. Tem uma pesquisa, eu preciso achar essa tal dessa pesquisa e lembrar o nome da universidade, que fala que nos próximos 10 anos, mais de 50 profissões que nunca existiram antes vão começar a surgir. Pelo Uhum. simples fato de que as pessoas vão começar a fazer coisas que não existiam antes. E Por outras exemplo, vão sumir também, né? Então é os dois. assim, um exemplo bem, infelizmente, bem chato, mas a galera gosta muito do combo, né? Advogado, dentista, médico, Uhum. né? Só que assim, as máquinas estão chegando, os robôs estão chegando e eles estão fazendo petições com bem menos tempo que vários advogados juntos. Estima-se que nos próximos 2 ou 3 anos a gente já vai ter algumas cirurgias realizadas pelas primeiras máquinas com uma percentual de erro humano bem menor, né? Aí a Uhum. gente já tem. Aí o próximo, o que que a gente não pode, o que que a gente não pode excluir é a humanidade. Só que se eu trabalhar pensando só em ser aquilo que eu detestaria só pelo dinheiro, isso não vai mais colar, isso não vai mais funcionar. Porque no final de vinte e Uhum. dois anos tu vai estar doente, tu vai estar Exatamente. cheio de problema, Não adianta precisando de um nada. profissional que você poderia ter se tornado. Então, eu acho que a nossa nova missão nesse momento é parar e avaliar. Para de ficar pensando em catástrofe, que o fulano vai morrer, o ciclano vai morrer. Gente, já, olha só, sem ser pesada, mas infelizmente isso faz parte da nossa vida, tá? Tipo, Uhum. tem que pensar, ok, se eu for viver, se eu viver e eu vivendo muito bem, como é a minha vida perfeita? Como é a minha vida genial? O que que eu posso fazer que me faz feliz, que me faz sorrir? Eu acho que isso é o mais importante nesse momento da nossa reflexão. Eu concordo E eu totalmente com ele. iniciei, E é um ótimo pode falar, momento Felipe. agora para o pessoal refletir, né? Aproveitar esse tempo e pensar realmente, né, sobre o que está acontecendo, tudo que já aconteceu na vida de cada um. Olhar para você mesmo, analisar, ver o que que você pode fazer diferente a partir de agora. Eu concordo plenamente. E eu estou botando em ação tudo aquilo que eu disse que um dia eu faria. Estou fazendo, tá, gente? Muito Esses dias bom. foi bem interessante, tá? Porque assim, vocês acham que a gente que trabalha com desenvolvimento humano somos quase Budas iluminados, a gente também tem nossos problemas, a gente também tem nossas sessões de procrastinação na vida, a gente também passa por isso. Uhum. Mas a diferença é que talvez a gente já tenha passado por um caminho que você ainda nem começou a trilhar. Então, cada profissional vai até um certo ponto, até o ponto que ele conseguiu. E tem uma coisa muito linda que eu falo, que um terapeuta, eu falo não, eu repito. Um terapeuta, um profissional de desenvolvimento humano, um professor, ele só pode ajudar outra pessoa até o momento em que ele já se ajudou. Uhum. Então, se alguém vem Exatamente. a mim com um problema e eu não consigo resolver porque eu ainda vivo essa coisa na minha vida, eu passo para outro profissional. Porque Uhum. que vai Não adiantar? adianta. É justamente aquela questão que a gente estava falando, né, do propósito. Aquilo que você passou é o que você mais pode ajudar as outras pessoas. Aquilo que você superou. Exatamente. E foi uma surpresa muito grande, tanto que eu não sabia, tá? Você falou isso pra mim essa semana antes da live e eu, oi, que? Né? Que você tinha não se sentia tão interessante ou sei lá o que, tinha problemas com a questão da persuasão e tal, da fala. E eu falei, caraca, eu nunca saberia. Porque a pessoa já tá num nível, né, tão elevado que a gente não percebe. Mas acho que se você reparar em todos os profissionais que fazem com muita paixão e que desenvolveram uma habilidade, eles passaram por aquilo. Ou alguém próximo deles passou. Tem uma É motivação. verdade. E tem uma diferença muito grande quando a motivação é intrínseca, de Uhum. dentro, ela vem de dentro de mim,
Ou quando ela é Um abraço para o Fernando, foi aluno de uma turma em São Paulo, grande amigo também. Mas é justamente isso, Van. só para fechar essa coisa da motivação. A gente tem dois formatos de motivação. Por isso que a gente não consegue motivar ninguém, tá? Essa galera que fica aí do ula, ula, vamos lá, galera, pá. Não consegue, porque a gente tem dois formatos de motivação. Uma que é intrínseca, que são motivos que vêm de dentro de mim, de dentro para fora, e aí eu consigo resplandecer nas outras coisas. E a motivação extrínseca, que vem de fora para dentro. Só que a motivação extrínseca, infelizmente, ela não dura muito tempo. Então, se você não encontra a sua grande arte, o seu propósito, aquilo que você veio fazer, aquilo que você pode contribuir, e você ignora isso, sempre buscando a motivação extrínseca, infelizmente, você não vai ficar feliz por muito tempo. Eu Não é uma vejo, é o que a prática. gente chama também de força de vontade. Até onde a força de vontade vai. É você pensar assim, você quer muito fazer alguma coisa, e aí você coloca essa motivação na cabeça e começa a fazer aquilo. Todo dia, um hábito novo, por exemplo. E aí, às vezes, em algum momento, você desiste, você cansa. E você faz realmente, mas você perde aquela força, porque ela dura, ela tem um volume limitado. É como se você abastecesse o tanque de gasolina e aí, uma hora, ele acaba. E a única forma segura de você gerar mudanças, de você continuar fazendo aquilo que você tem que fazer, é se você tiver um gerador. É como um carro elétrico, é você se alimentar disso. Então é a motivação que vem de dentro. E não apenas que vem de fora, que é gerada uma única vez e ela vai embora. Ela tem que estar sendo gerada o tempo todo. Todos os dias. A cada vez que você faz aquela atividade, você tem que se satisfazer, se sentir bem e querer fazer mais uma vez. É isso o que faz os melhores profissionais do mundo. É você ter essa motivação. E isso vai te levar muito mais longe. É essa motivação que faz você viver a vida dos seus sonhos, você alcançar seus objetivos e ser realmente feliz na vida. É quando você tem esse tipo de motivação. Eu adorei essa metáfora do gerador. Faz muito sentido mesmo, porque se você fica buscando sempre os motivos externos, seu gerador apaga, né? Tipo isso. Exatamente. Very good. Tomás, estamos com 46 minutos. Você quer falar um pouquinho sobre sua metodologia agora ou daqui a pouco? Pegou? Técnica muito boa, por sinal. Vou falar agora, então. Bem, já aproveitando, fica uma dica, né? Como a gente está falando tanto de estudar, né? O que o pessoal pode fazer agora nesse período de isolamento, né? Muitas pessoas estão em casa, já fica uma dica. E junto com essa dica, já deixa a questão, gente, adapta o seu negócio. Se hoje o seu negócio tem que ter contato com as pessoas, traz ele para o meio online, adapta ele de uma forma que você possa continuar atendendo, que você possa continuar vendendo. Eu digo mais, não só adapta, melhora ele. Faz algo melhor ainda. E é o que eu fiz. E por isso que eu vou já até fazer um convite para o pessoal que está aqui. Nesse período de isolamento, eu estou lançando uma promoção especial, que é o seguinte. Para quem não sabe, eu tenho tanto treinamentos presenciais quanto online. E no modelo online, que antes eu tinha, né, um treinamento que a pessoa aprende, tem o grupo de WhatsApp, de acompanhamento. O que eu agreguei agora para este momento, né, já me adaptando à necessidade? Eu trouxe para ele um modelo que é bem similar ao presencial, que é a pessoa poder fazer o curso online e poder ter um acompanhamento pessoal comigo, né? Claro, via internet, mas vai ter o contato pessoal, vai ter o meu feedback, vai ter a análise de você estar aprendendo. E aí você consegue, por um preço até mais barato do que a turma presencial, ter um contato de ter um aprendizado realmente aí com feedback, com aprimoramento, que é feito em 3 sessões de mentoria ao longo do treinamento. Né? Então, quando você atinge determinado módulo, você ganha a minha sessão.
e aí eu vou estar te avaliando, vou estar te aprimorando. E com isso eu consegui agregar um modelo que vai atender muito bem aí para o pessoal que quer aproveitar esse momento para estar aprendendo, para estar desenvolvendo novas habilidades, estar aprendendo o que é meu treinamento, é hipnotizar as pessoas naturalmente no dia a dia. Hipnotizar as pessoas até mesmo sem que elas percebam. E com esse pacote, junto com essa mentoria, que eu fiz um preço super especial, justamente para esse momento, o pessoal vai poder aprender e ter minha análise ali e pôr em prática realmente. Né? Às vezes um conhecimento que eu levei anos para aprender, hoje com esse programa de treinamento online eu consigo fazer com que a pessoa em cerca de um mês desenvolva as habilidades. E claro, depois continue aprimorando, desenvolvendo cada vez mais. Mas se alguém achar interessante, é só estar entrando em contato comigo que eu vou estar, né, passando todas as informações de como isso funciona. Muito bom, very good. Eu estou muito contente que você está fazendo isso nesse momento, porque pelo seguinte motivo, razão e circunstância. Depois que tudo isso passar, nós temos uma coisa que eu estou chamando, eu apelidei de a revolução online, né? Revolução da informação, revolução da aprendizagem. Então, galera, é muito importante que vocês já comecem a se preparar, a saber argumentar com as O pessoas, mundo é cada vez mais online, está cada vez mais na internet. a saber dirigir uma pessoa, a conseguir entender, interpretar como ela está pensando, mesmo que ela não saiba. Nós, seres humanos, somos plantinhas complexas e complicadas que precisam de luz, água e que alguém ajude, porque às vezes a gente não consegue dizer o que a gente precisa. A gente sabe que precisa, mas não sabe dizer. Então, é isso que eu chamo de vender sem ser chato. Você conseguir identificar exatamente aquilo que aquela pessoa precisa. Isso é uma super magia? Não, isso é uma habilidade. Isso é um dom natural para mim. Mas eu posso transformar isso em habilidade para outras pessoas, assim como o Tomás também. São habilidades que você treina para conseguir identificar qual é o melhor momento da pessoa, qual é o melhor conteúdo e como você pode trabalhar ela para que ela possa Como gerar o comprar. interesse nela, o desejo nela. E claro que tem que selecionar, não é para qualquer um também. Tem o público-alvo. Mas para esse público-alvo você pode trabalhar ele e pode gerar o desejo nele de consumir o seu produto ou sua solução. E é isso, né, que eu trabalho bastante com a hipnose conversacional. Porque dentro da jornada de compra, nós temos as pessoas que não sabem que você existe, ou seja, elas não sabem que precisam do seu produto. Tem as pessoas que sabem que você existe, sabem que seu produto existe, mas ainda não confiam em você o suficiente para comprar. Tem aquelas pessoas que já sabem que precisam do seu produto, já sabem que você existe, até já confiam em você, mas não conseguem se decidir. E aí, o que falta para essas pessoas se decidirem? Uma pessoa do outro lado que saiba exatamente como lidar com uma negociação. Habilidades que você pode aprender fazendo hipnose conversacional. Nossa, mas eu vou virar um super hipnotizador, aquela coisa lá da... Não, gente, não tem nada de muito maluco não, tá? É você ter É algo bem inclusive, natural, bem fácil mesmo, né? exatamente, Que a pessoa vem assim, às exatamente. vezes a pessoa não precisa saber de nada e consegue já do básico, é um curso que eu trago do básico ao avançado. Então, independente do nível de conteúdo que você está, mesmo eu já tive muitos alunos hipnoterapeutas que já tinham feito PNL, Master PNL, vários treinamentos, vieram fazer e falaram, nossa, Tomás, cara, sua visão é totalmente diferente de tudo que eu já vi. Então, de qualquer nível que você esteja, vai ter muito que possa aproveitar. Muito top. Inclusive, a gente se conheceu num curso de PNL para terapeutas. Você estava fazendo de persuasão, né? Uhum. Você Do, estava do fazendo. A Owen, gente fez Owen Fitzpatrick, né? com o Patrick. Nossa, pensa num cara que consegue me fazer comprar o que ele vender. Foi muito Com bom. integridade. Olha, o que ele falar para eu comprar, eu vou comprar. Porque, gente, ele é muito bom.
Ele sabe exatamente aonde ir, que movimento fazer para conseguir encantar outra pessoa para vender. E é isso que você pode aprender se você entrar no mundo do desenvolvimento humano, tá? Desenvolvimento humano não é só desenvolvimento pessoal, afirmação, livro de positividade, alegria, felicidade, gratidão. Não, cara. A gente olha para a realidade. Como eu posso sair dessa realidade? Não estou curtindo? Qual é o foco que eu quero mudar? Para onde eu quero ir? Então, aqui não é só arco-íris. Inclusive, se Uhum. algum dia na sua existência terráquea você tiver oportunidade de ser meu mentorando ou meu aluno em alguma coisa que eu faça, você vai tomar alto esculacho. Então, se não quiser tomar esculacho, nem chega perto, porque a Muito gente bom, é assim desenvolvimento que é humano, mas a bom. gente não é um ensino tecnológico. Tipo isso. Deixa eu ver que horas são. Já está quase encerrando o nosso período. Eu estou Uhum. gostando de encerrar um pouquinho antes, porque o Instagram está bem instável com essa É, o quantidade de Instagram, live que tá dando. ele tem esses problemas, né? E aí não tá salvando as coisas aqui, tô meio brava. Então, galera, vocês podem, quem acompanhou aqui por Genialize, você pode voltar um stories e seguir o Tomás, ok? E quem é amigo do Tomás Quem aí, que veio vocês aqui de mim admiram, pode estar seguindo o Genialize, né? Eu tenho um trabalho muito legal, Vanusa. Essa questão realmente de procurar, de alcançar o propósito das pessoas. Então, bem legal. então, galera, muito obrigada, um beijo pra vocês, Tomás. Tô Muito esperando aí na obrigado sala pelo pra minha convite. ideia. A ideia não terminou hoje, então, tudo bem. Muito obrigado, pessoal que está assistindo aqui também. Eu vou desligar. Até mais, Vanu. Beijo. Beijo.